Hoje a nossa Mônica Bergamo fala mais sobre o atrito do ministro Gilmar Mendes com os militares. O Gilmar ligou para o presidente, ou o presidente ligou para o Gilmar, enfim, os dois conversaram e a gente essa história queria... rendeu já. Como é que é, Mônica? Falei, quem ligou pra quem? Essa história já rendeu nos bastidores, Já mas a rendeu. verdade é que... Quem discou? Quem Sim, discou, a verdade né? é que foi uma pessoa que é interlocutora dos dois, eu não sei quem é a pessoa, porque, enfim, eles não falam quem foi a pessoa, mas que sugeriu a conversa e fez meio de campo, e aí, enfim, conversaram. Posso já ir andando aqui? Não, manda bala, pode emendar, Mônica. Conversaram, mas o ponto final dessa crise, que eu não chamaria nem, não diria nem exatamente uma crise, mas desse tremor, dessa instabilidade na rota aí causada pela declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, né? Só para a gente lembrar, para quem está ligando o rádio agora, quer dizer, ele disse que o Exército se associa a um genocídio na condução do combate ao coronavírus. Esse ponto final deve ser dado pelo Procurador-Geral Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República. Ele deve despachar na representação feita pelo Ministério da Defesa contra o Gilmar Mendes. Essa representação invocou até a Lei de Segurança Nacional, né, para, de alguma forma, investigar o ministro, ver se ele cometeu algum crime contra o Exército. Antes de qualquer conclusão, o Procurador Aras pode instaurar uma apuração preliminar, o que já vai dar bastante barulho. Mas interlocutores do PGR dizem que ele aparentemente não tem pressa nenhuma, Megali, de colocar isso adiante, que nós estamos no recesso judiciário e, portanto, se nada mudar de ontem para hoje, se nada mudar de ontem para os próximos dias, esse despacho vai ser dado lá por agosto, quando o assunto já tiver sido esquecido. Portanto, um pouco de água fria aí nessa fervura. As falas do ministro, elas expuseram o Exército de uma forma inédita, eu diria, né, na história mais recente. As falas do ministro jogaram no colo dos militares a responsabilidade pelos maus resultados no combate ao coronavírus, e o ministro só, na verdade, antecipou uma conta que era inevitável. Quer dizer, afinal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é do Exército, é general da ativa, tirou um monte de técnico do Ministério da Saúde para colocar militares no lugar, são eles que estão conduzindo toda essa política, então não tem como a responsabilidade fingir que não é com eles, né? E a fala expõe uma segunda ferida, que é justamente o envolvimento das Forças Armadas, dos militares, num governo específico, né? Nós não estamos falando de um militar em um cargo, 2 militares em um cargo, nós estamos falando de muitos militares em muitos cargos, né? E são militares que têm uma carreira de Estado, né? Afinal, eles não são um partido, eles não são um movimento social, eles não são uma corrente de opinião, eles são um órgão de Estado. Então, esse envolvimento direto com o governo causa incômodo. Uma parte das Forças Armadas é muito contra isso. Então, há uma pressão para que o Pazuello saia. O ministro Luiz Eduardo Ramos já pediu para ir para a reserva para tentar separar um pouco aí as Forças Armadas do governo. Então, essa fala do ministro tocou aí em muitos pontos. Eu acho que deixou aí algumas, apesar de com o presidente Bolsonaro está tudo tranquilo, aparentemente, né? O ministro Gilmar conversou com ele, depois conversou com o ministro Pazuello da Saúde, ficaram de se encontrar quando o ministro voltar para o Brasil. Ele está em Lisboa, em Portugal, nesse recesso, mas feridas ficaram aí, e a exposição, quer dizer, deixando clara a situação que está acontecendo hoje no Brasil, né, Megali? Um envolvimento muito grande de militares em políticas públicas, de um governo específico, com resultados que não estão sendo bons e que, portanto, essa conta volta para os próprios militares. Mônica, o Gilmar Mendes já havia utilizado o termo genocídio para descrever a política pública do governo, antes mesmo de Pazuello, 3 vezes. Uhum. Essa foi a 4ª. E nunca esse termo causou desconforto entre os militares. Então a questão aqui não é a hipérbole genocídio, porque ela deve ser entendida como uma hipérbole, ela não deve ter uma leitura literal. Ninguém está comparando aqui a política do Pazuello, do Bolsonaro, com o governo Pol Pot. Não é isso. É um exagero proposital para reforçar o argumento. Esse incômodo dos militares só mostra que o Gilmar tocou de fato numa ferida que andava aberta.
Porque a crítica que machuca é aquela que tem um fundo de razão. O xingamento puro e simples, por exemplo, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, a crítica que toca em um ponto que você sabe que é uma ferida aberta, essa machuca. E há, de fato, um grande descontentamento em parte dos militares com a associação do Exército à maneira como o governo vem conduzindo a crise do coronavírus. Isso é um fato. Tanto é que a fala do Gilmar Mendes tocou fundo Claro. no Exército e trouxe resultados práticos, né? Sim. Agora, foi o que disse um ex-ministro da Defesa, eles vêm dançar no bailão e não quer que pise no pé. Com essa podemos encerrar, Mônica. Um beijo para você, uma boa quinta-feira, até amanhã, ou até qualquer momento. Até.